Imagine um tempo antes do tempo, antes da luz, antes da escuridão, antes de você. Se a história da humanidade fosse um livro, o primeiro capítulo não falaria de reis, guerras ou invenções. Falaria de vazio e então de uma voz. O que você está prestes a ouvir não é apenas a base de 3 das maiores religiões do mundo. É a história mais antiga sobre por que estamos aqui e por que sofremos. Fique comigo, porque em poucos minutos vamos abrir o livro mais influente da história para desvendar o mistério, a criação do mundo e a tragédia do Jardim do Éden. A criação. No princípio não havia nada. A Bíblia começa com uma imagem poderosa. O mundo era informe e vazio. E é nesse cenário de escuridão total que entra o protagonista desta história, o Poder Supremo. Com uma simplicidade assustadora, ele começou a falar. E a cada comando, o caos dava lugar à ordem. Haja luz. E a luz foi feita. Separada da escuridão, nasceu o primeiro dia. No dia seguinte, a água de baixo e a água de cima se separaram, criando o céu. Em rápida sucessão, em um ritmo que nenhum Big Bang conseguiria igualar, ele formou a terra seca e a cobriu de vegetação. Árvores, flores, ervas, cada uma reproduzindo-se à sua própria maneira. Então vieram os luzeiros no firmamento, o sol para governar o dia, a lua e as estrelas para a noite. E a seguir, a vida preencheu os novos espaços. Os peixes nos mares, as aves no céu. A cena estava montada, o palco estava pronto. Faltava apenas uma coisa, o ápice de toda a criação. No 6º dia, a narração muda de tom. Em vez de simplesmente haver, o Criador decide fazer algo com as próprias mãos. Ele se curva, pega o pó da terra e molda a forma humana. E aqui está o detalhe crucial. Ele sopra o fôlego de vida nas narinas da figura de barro. Não é apenas vida, é alma, é consciência. Nasce Adão. Mas o paraíso ainda precisava de um lar. Em algum lugar no Oriente, o Criador planta um jardim, o Éden. Um lugar de perfeição, onde o solo era fértil sem esforço e a água fluía por 4 rios místicos. Adão recebe sua missão, cuidar e guardar o jardim. E recebe sua primeira e única lei. Pode comer de toda a árvore do Éden, exceto uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o Criador declara, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A história parecia perfeita, mas havia um problema de solidão. Para Adão faltava um par. O Criador faz Adão cair em um sono profundo. Retira-lhe uma costela e, a partir dela, constrói a segunda humana. Ao acordar e vê-la, Adão a chama de Eva, a mãe de todos os viventes. O Éden era um lugar de inocência e abundância. Adão e Eva não conheciam a vergonha. A única coisa que faltava, o conhecimento. E o conhecimento estava logo ali, em um fruto proibido, a tentação. E é neste ponto de perfeição absoluta que entra o terceiro personagem dessa tragédia, a serpente. Ela não era um animal qualquer. Ela é descrita como a mais astuta das criaturas. E sua abordagem não foi uma ameaça, mas uma pergunta, uma sutil e poderosa dúvida plantada na mente de Eva. Ela pergunta, é certo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? E com essa simples pergunta, a inocência do Éden estava prestes a ruir. A queda e o preço? Eva corrige a serpente. Podemos comer de todas, menos daquela no meio do jardim, para que não morramos. E a serpente, a astuta, revela o segredo que Deus guardava. Ou pelo menos é o que ela diz, é mentira. Vocês não morrerão, mas Deus sabe que no dia em que comerem, os olhos de vocês se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Essa promessa de divindade e conhecimento era irresistível. Eva viu que o fruto era bom para comer e agradável aos olhos. Ela comeu e deu a Adão, que também comeu. Neste momento, algo fundamental muda. Os olhos dos dois se abriram.
O primeiro sentimento que eles experimentam é o mais humano e complexo de todos: vergonha. Eles não tinham mais a inocência para encarar a própria nudez e se esconderam. Quando o Criador desce para o jardim, na brisa do dia, e pergunta a Adão onde ele está, a resposta é a mais antiga desculpa da humanidade: eu tive medo. O diálogo que se segue é o clássico jogo da culpa. Adão culpa Eva. Eva culpa a serpente. O preço por desobedecer à única lei? A maldição. A serpente é condenada a rastejar e a ter inimizade eterna com os humanos. Eva é condenada a ter dores no parto e será dominada pelo marido. E a Adão é dito o preço mais cruel: o sustento não virá fácil. A terra, que antes era abundante, agora produziria espinhos e cardos. Ele voltaria ao pó do qual foi tirado. A história termina com uma sentença final e inevitável: a expulsão. Para evitar que comessem também da árvore da vida e vivessem para sempre em seu estado de pecado, querubins armados com espadas flamejantes são colocados para guardar o Éden. O Éden é perdido. A inocência é perdida. A história da criação não é apenas sobre o começo, é sobre o primeiro erro. E é por isso que essa narrativa ressoa até hoje. Ela nos explica o trabalho duro, a dor e, sobretudo, a morte. Mas o que aconteceu com Adão e Eva depois da expulsão? E como a história de seus filhos, Caim e Abel, redefiniu o que é a fraternidade? Se você quer que a gente mergulhe nas primeiras rivalidades da história, deixe seu like e comente a palavra próximo abaixo. Não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo capítulo dessa saga. Até lá, lembre-se, a história do mundo começou com uma simples escolha entre a inocência e o conhecimento. E essa escolha nos persegue até hoje.